Come As You Are, a história do Nirvana, Michel Azerrad. Tradução Júlia de Matos, São Paulo, Madras, 2008. Para Julie. Capítulo 0. É 9 de abril de 1993, no Cole Palace, em São Francisco. 11.000 pessoas, garotos grunges, DJs, metaleiros, mainstreamers, punks, crianças pequenas com seus pais, hippies, vieram de tão longe quanto Los Angeles e Seattle para ver a primeira apresentação americana do Nirvana em 7 meses, um show beneficente para as vítimas de estupro da Bósnia. Salvo uma turnê de 7 semanas por clubes em afins de 1991, o mais perto que os fãs americanos estiveram de ver a banda ao vivo foi sua aparição no Saturday Night Live, mais de um ano antes. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Rumores sobre drogas, rumores sobre separação, processos judiciais e cerca de 5 milhões de cópias a mais do álbum Nevermind, vendidas ao redor do mundo. E muita coisa não aconteceu. Uma turnê de arena pelos Estados Unidos, um novo álbum. É um show crucial. A banda sobe no palco. Kurt Cobain trajando um cardigan azul piscina, uma camiseta do Capitão América pelo avesso e uma calça jeans caindo aos pedaços. Dá um pequeno e nervoso aceno para a plateia. Ele tingiu os cabelos de louro para a ocasião. Uma mecha encobria seus olhos e metade do seu rosto. Já nos primeiros acordes de Rape Me, a banda toca com força explosiva. Salvas de som são atiradas do palco para a multidão. Breed, Blue, Sliver, Milk Heart-Shaped Box. Próximo do fim, eles tocam The Hit e, apesar de Kurt destroçar os primeiros acordes, os mushers no chão vão ao delírio. Quando fósforos e isqueiros são erguidos durante Lithium, todos dentro desse cavernoso galpão são lembrados do exato motivo pelo qual amam Nirvana. Apesar de Chris Novoselic e Kurt estarem separados por pelo menos 9 metros de distância, eles se movem e reagem como se estivessem muito mais perto. A comunicação é fácil. Na metade do show, Kurt grita para Chris: "Me sinto ótimo, posso tocar mais 1 hora." E eles tocam, empacotando 24 canções em 1 hora e meia, incluindo 8 do futuro álbum. A multidão aplaude entusiasmada as novas músicas, especialmente o ataque feroz em Scentless Apprentice e a majestosa All Apologies, que se dissolve em uma névoa de mantra e feedback. Eddie Vedder, do Pure Jam, assiste da lateral do palco. Não muito longe está Dale Grover, do Melvins. Francis Bean Cobain está na parte superior do camarim com sua babá. Courtney desce bem a tempo de esquivar-se de uma garrafa plástica de água mineral que Kurt jogou sem ver. Ela acena para ele sarcasticamente. No final do show, Kurt, Chris e Dave Grohl desaparecem por trás da plataforma da bateria e passam um cigarro de mão em mão enquanto discutem que canções tocar. Então, voltam para um bis de 30 com 7 músicas, que chegam ao clímax com Endless Nameless, a misteriosa faixa que encerra o Nevermind. Quando a banda acelera o riff principal, entra em transe. Kurt anda sobre a pilha de amplificadores. Não é assim tão longe do chão, mas ele mantém o olhar fixo, como um suicida em potencial, andando pela borda do topo de um edifício. A música acelera ainda mais, as guitarras estão gritando. Chris tirou a correia de seu baixo e está agitando-o para cima e para baixo, em frente ao seu amplificador. Dave Grohl sacode os braços com descontrole. Enquanto a música vai definhando, Kurt cai com tudo sobre o jogo de bateria e tons e chimbais caem para os lados, como uma planta carnívora se abrindo e engolindo sua presa. Termina o show. As pessoas perguntam umas às outras se ele está bem. Não se trata de encenação. Se fosse, teriam colocado alguma coisa para amortecer. Talvez seja um truque de nerd, como o garoto no colégio que faz seu nariz sangrar e depois espalha o sangue pelo rosto para que os brigões o deixem em paz. Uma exclamação de "eu mesmo vou me machucar antes de você", vinda de um cara que abriu o show com uma música chamada Rape Me. Talvez seja uma homenagem a 2 dos acrobatas favoritos de Kurt, Evil Knievel e Iggy Pop.
Ou será que ele se empolga tanto com a música que fica imune a todo dano físico, como um swami ensandecido que pode andar sobre pedaços de carvão na brasa? A julgar pela audiência toda excitada e ansiosa, a última explicação parece ser a melhor. Depois, toda a equipe celebra a triunfante exibição no pátio do badalado Motel Phoenix, com exceção de Kurt e Courtney, que se recolheram ao hotel chique do outro lado da cidade. O Fênix, diz Courtney, traz más recordações para eles. Além disso, as toalhas de banho são muito pequenas. Mas mesmo sem eles, o lugar tornou-se um pequeno vilarejo do Nirvana. Dave, sua mãe e sua irmã estão lá, Chris e Shelley estão lá. E também o sorridente técnico de guitarra Ernie Burley e sua esposa Brenda, o empresário da turnê Alex McLeod, a responsável pela iluminação Suzanne Sezek, amigos da Gold Mountain Management, Mark Cates da Giffen DCG, até membros do Love Battery de Seattle que por acaso estavam na cidade. Chris desce até a mercearia, pega 2 braçadas de cerveja e a festa vai até altas horas. No dia seguinte, Chris faz uma peregrinação ao famoso ponto de referência dos beatniks, a City Lights Bookstore. Ele vai até um caixa eletrônico, onde vê um sem-teto que anuncia: "Boas notícias, pessoal! Ficamos satisfeitos em aceitar notas de $20 para a Páscoa." Chris lhe dá uma. O show no Cow Palace foi uma vitória. Pareceu uma confirmação de que o fato de uma banda de punk rock tirar o bilhete premiado do mainstream não foi afinal mero golpe de sorte. Aquela vitória teve repercussões para a banda, para todas as bandas parecidas com eles e até para a cultura em larga escala, como afirmou recentemente Kim Gordon, do Sonic Youth. Quando uma banda como Nirvana sai do underground, isso realmente significa que algo está acontecendo na cultura e não se trata de uma mercadoria. O que estava acontecendo na cultura refletia não apenas no aspecto sonoro da música, mas algo de igual importância e como ela se tornou popular. O fenômeno do punk rock teve início praticamente no momento em que Johnny Ramone colocou a palheta nas cordas pela primeira vez, inspirando o equivalente a uma década e meia de trabalho duro de inúmeras bandas, selos independentes, estações de rádio, revistas, fanzines e lojinhas desse meio que se empenharam em criar algum tipo de alternativa ao que era insonso, desenhando o rock corporativo que vinha sendo empurrado ao público pelas cínicas grandes gravadoras, pelas esferas impessoais, pelas grandes lojas de discos, pelas atrações de rádio, que nivelaram tudo por baixo, e pelas revistas nacionais de rock, fascinadas por estrelas. Estimulado pela revolução do punk rock, o underground da música formou uma rede ao redor do mundo, uma sombra da indústria musical que cresceu e cresceu até que nem mesmo os maiores esforços da indústria musical, controlada pelos baby boomers, fossem capazes de contê-lo. R.E.M. foi a primeira banda a estourar, James Addiction veio em seguida e depois Big Bang. Nevermind, que vendeu até hoje mais de 8 milhões de cópias pelo mundo todo, desafiando as melhores tentativas de artistas como Michael Jackson, U2 e Guns N' Roses de atingir o primeiro lugar na lista da Billboard. Depois disso, tudo tornou-se pré- ou pós-Nirvana. O rádio e a imprensa começaram a levar essa coisa de alternativo a sério. De repente, as gravadoras estavam repensando suas estratégias. Em vez do pop leve, altamente promovido, que venderia mais bem no começo para nunca mais ser ouvido novamente, elas decidiram começar a assinar contratos com quem tivesse potencial para durar. E estavam promovendo-os a partir de um nível mais essencial, em vez de jogar dinheiro neles até que começassem a vender. Era uma imitação da maneira como Nirvana estourou. Um pequeno núcleo de mídia especializada e fãs de música cujo valioso boca a boca expandiu a base do grupo aos poucos no início, mas depois aos saltos. Hype mínimo, apenas boa música. O zelo investigativo necessário para abrir caminho no difícil cenário da música independente era, com efeito, uma reprimenda ao consumismo massificado. Era o desenvolvimento incômodo para as grandes gravadoras, que haviam passado a depender dos dólares da divulgação para fazer que o público as notasse.
Música independente pedia pensamento independente por todo o trajeto. Desde os artistas que faziam música, passando pelos empreendedores que a vendiam, até as pessoas que a compravam. É muito mais difícil encontrar o novo single do Calamity Jane do que pegar o último CD da C+C Music Factory. Em 1990, nenhum disco de rock atingiu o primeiro lugar nas paradas, o que levou alguns entendidos da indústria a profetizar o fim do rock. A audiência foi sistematicamente fragmentada por programadores de rádio que buscavam uma demografia perfeita, e parecia pouco provável que os fãs de rock pudessem interessar-se por um disco em número suficiente a ponto de colocá-lo no topo das paradas de sucesso. E enquanto o rock se degenerava por uma processada falsa revolta poser, gêneros como country e rap se encaixavam mais diretamente no humor dos interesses da massa. Ainda que muitos discos de rock tenham atingido o primeiro lugar em 1991, Nevermind reuniu uma audiência que nunca antes tinha sido reunida, os jovens de 20 e poucos anos. Cansados de velhos figurões, como Genesis e Eric Clapton, ou de criações artificiais, como Paula Abdul e Milli Vanilli, sendo enfiados goela abaixo, esses jovens queriam uma música que fosse deles, algo que pudesse expressar os sentimentos que eles sentiam. O número assombroso deles era de filhos de pais divorciados. Eles tinham a certeza de ser a primeira geração de americanos a possuir alguma esperança de se sair melhor que seus pais. A geração que sofreria pelos excessos fiscais do governo Reagan dos anos de 1980, que viveu todo o seu auge sexual à sombra da AIDS, que passou a infância tendo pesadelos com uma guerra nuclear. Eles se sentiam impotentes demais para salvar um ambiente conflituoso e ainda passado a melhor parte de suas vidas vendo Reagan e Bush no poder, resistindo a um clima de repressão tanto cultural quanto sexual. Diante disso, eles sentiam-se desamparados e desarticulados. Ao longo da década de 1980, muitos músicos protestaram contra várias injustiças políticas e sociais, mas a maior parte deles eram boomers como Don Henley, Bruce Springsteen e Sting. E muitos fãs puderam ver esses protestos como aquilo que essencialmente eram: exibicionismo, modismo, hipocrisia autopromocional. Afinal de contas, por que exatamente Duran Duran apareceu no Live Aid? A reação de Kurt Cobain aos maus tempos não podia ter sido mais direta. E, além do mais, foi bem mais honesta. Ele berrou. É um erro, no entanto, chamar Kurt Cobain de porta-voz de uma geração. Bob Dylan foi o porta-voz de uma geração. Kurt Cobain não está suprindo nenhuma resposta e mal faz perguntas. Ele dá um gemido angustiado, revelando um êxtase negativo. E esse é o som do espírito teen de hoje. Que assim seja. As músicas do Nevermind podem até falar sobre alienação e apatia, mas a alienação e apatia sobre coisas que de qualquer forma não têm muita importância. Por outro lado, a banda tem se expressado intensamente sobre feminismo, racismo, censura e especialmente homofobia. E qualquer indício de passividade era extinto pela força assombrosa da música, particularmente a bateria explosiva de Dave Grohl, e pelo engenho incontestável das letras das músicas. Essas eram músicas apaixonadas que não fingiam. Interessar-se pelo Nirvana era poderoso para uma geração que não tinha poder algum. A juventude dos membros da banda reflete a toda a sua geração. Todos os três vieram de lares desfeitos. Todos, até o baterista anterior. Tiveram uma infância alienada e dolorosa. 2 deles nem sequer concluíram o colegial. Apesar de considerados parte do som do Seattle, eles não são uma banda de Seattle. Kurt Cobain e Chris Novoselic vêm de Aberdeen, Washington, uma isolada cidade madeireira do litoral. A banda começou a crescer lá e na cidade vizinha de Olímpia, que abriga K Records e a banda de pop ingênuo Beats Happening, ambas grandes influências filosóficas, se não musicais, para o Nirvana. Quando Kurt fala sobre punk rock, ele não se refere aos cabelos pintados de verde e alfinetes espetados no nariz. Ele quer dizer, faça você mesmo e seja você mesmo, referindo-se à simplicidade de gravadoras como a K, Touch and Go, SST
e outros selos independentes audazes. É uma tentativa de reivindicar do império corporativo a música de volta e de devolvê-la ao povo, de transformá-la em música folk eletrônica. Os integrantes do Nirvana obviamente não eram empregados de corporação. Eles visitaram o quartel-general da gravadora apenas uma vez. A banda cuidadosamente se delimitou fora de um mainstream genérico, idealizado como amálgama da Madison Avenue, os executivos de televisão, de grandes gravadoras ou de Hollywood. Para usar um termo bem atual, o Nirvana era alternativo. Quando 8 milhões de pessoas disseram que sentiam a mesma coisa, o mainstream foi definido. Muitas bandas nas paradas de sucesso fizeram música boa, mas era mero entretenimento. Essa aqui tinha ressonância, não era superficial, não era calculada, era divertida, assustadora, bonita, viciante, vaga e triunfante, e não apenas botava para quebrar, era também assobiável. A fama não era uma coisa que a banda queria, e ela nem sequer estava preparada para enfrentá-la. Foi uma surpresa. Foi desconcertante para eles. Era coisa demais, cedo demais. Foi difícil para Chris e Dave, mas ainda mais difícil para Kurt. Eles deixaram correr o ano de 1992. Em meados de março do ano seguinte, Kurt, Chris e Dave puderam fazer uma nítida retrospectiva de tudo o que havia acontecido. Dave contou seu lado da história no Laundry Room, um modesto estúdio de gravação de Seattle, do qual ele é o coproprietário junto com seu velho amigo e técnico de bateria Barrett Jones. Sentado no chão, no meio de instrumentos, amplificadores e cabos, ele usava um bottom da Cal Records em sua camisa e comia às pressas uma refeição tóxica de uma 7-Eleven dos arredores. Dave é articulado e bastante equilibrado para seus 24 anos. Ele é muito senhor de si, não guarda ilusões de grandeza, mas também não se vende por pouco. Ele é o garoto mais bem ajustado que eu conheço, Kurt gosta de dizer. Dave é o menos visível dos três, afinal, não tem 2 metros de altura como Chris e não é o frontman como Kurt. Assim como Chris, ele vai a shows em Seattle o tempo todo e pode ser encontrado no meio da multidão como qualquer um. Ele está em uma posição ideal e sabe disso. É membro de uma das mais bem-sucedidas bandas de rock do planeta e mesmo assim pode sair à noite pela cidade e contar nos dedos o número de pessoas que o conhecem. Chris tem um coração de ouro, diz um amigo da família. É uma boa alma. Chris fala devagar, cautelosamente e, apesar de não ser um tipo intelectualoide devorador de livros, é um gênio do bom senso, sempre com perspicácias diretas na ponta da língua, que cortam o papo furado. Autodenominado News Junkie, um viciado em notícias, ele está profundamente preocupado e inteirado com a situação da antiga Iugoslávia, de onde vem sua família. Ele e sua graciosa e sensata esposa Shelley possuem uma casa modesta no silencioso e suburbano distrito da Universidade, em Seattle. É uma espécie de lugar comunitário. Sua irmã Diana vive com eles, assim como o empresário das turnês Alex MacLeod, um escocês de rabo de cavalo brilhante, tão leal que provavelmente entraria na frente de uma bala de revólver por qualquer um membro da banda. Robert, irmão de Chris, está sempre por lá. No começo de março, Thurston Moore e Kim Gordon, do Sonic Youth, ficam na casa enquanto estão na cidade para terminar uma turnê internacional. Gordon, Moore e Mark Arm, do Mudhoney, passam por lá depois de um dia comprando discos, um dos quais era um velho Benny Goodman, de 78 rotações, enquanto Royal Garden Blues emergem dos estalidos e chiados de sua velha vitrola. Chris brinca com Moore. Pois é, cara, baixa fidelidade. É assim que soa o nosso novo disco. Uma imensa junk box domina a sala de estar, que é decorada com mobília velha e simples de lojas populares, mas quase todo mundo, incluindo os gatos Einstein e Doris, fica na cozinha. A geladeira está cheia de produtos orgânicos e sem conservantes. Papel reciclado é usado onde for possível. Um bar vintage do fim da década de 1950 e 3 máquinas de fliperama. Do Kiss da família Adams e do Evil Knievel ficam no porão, onde Chris deu uma festa na noite anterior, antes do início da gravação de In Utero.
Velhos amigos como Matt Lukin, do Mudhoney, Ted Doyle, do Ted, e Deep Blackas, do L7, amigos mais novos como Eddie Vedder e colegas da dimensão familiar do Nirvana, como Ernie Bailey e o homem da Giffen DCG, A&R, artistas e repertório, Gary Gersh. Todos festejaram até de madrugada. Shelley preparou alguns petiscos vegetarianos. Chris vive apenas com o necessário, gasta seu dinheiro prudentemente. Está longe de ser um rockstar com alto padrão de vida. A porta de seu velho toca-fitas está despencando. Após uma breve entrevista preliminar pouco antes do Natal de 1992, a primeira sessão de mais de 25 horas de entrevistas com Kurt apareceu no início de fevereiro. Elas começavam tarde da noite, depois que Kurt voltava dos ensaios para Inútero, e iam até umas 4 ou 5 da manhã. No meio da mudança para uma casa temporária em Seattle, Kurt andava pela suíte do hotel onde estava com Courtney, vestido com partes descombinadas de pijama, fumando como chaminé enquanto salpicava sua história com um humor extraordinariamente seco e sarcástico. Certa vez, ele foi amarrado em uma máquina de realidade virtual, algo entre um Walkman e um show particular de luzes psicodélico, que estava experimentando para controlar suas dores de estômago crônicas. Vários cenários supostamente estimulavam a memória, a criatividade, a energia e o relaxamento. Para celebridades internacionalmente famosas, Kurt e Courtney têm um estilo de vida razoavelmente sem frescuras. Não há supervisores nem guarda-costas musculosos acompanhando-os. Kurt pega um táxi para dar uma volta pela cidade e para no McDonald's para comer um hambúrguer, usando um chapéu ridículo da Elmer Fudd enfiado em sua cabeça para não ser reconhecido. Certa noite, um visitante entrou no hotel, pegou o elevador e foi direto para o quarto onde eles estavam, entrando pela porta que estava aberta para dar de cara com os dois de pijama, abraçados na cama, assistindo no escuro um filme trash de TV de Leif Garrett. "Oi", disse Courtney, sem levar o menor susto. Kurt aparece todo frágil, magro feito um palito. Ele fala como quem canta uma canção sem expressão, murmurando, desgastado pelo fumo. Isso o faz parecer exausto, como se acabasse de ter tido um acesso de choro. Mas é só o jeito dele. Todos pensam em mim como uma ruína emocional, uma estrela negra, completamente negativa, o tempo todo, diz Kurt. Estão sempre perguntando qual é o problema. E não há absolutamente nada de errado comigo. Não estou triste. Cheguei ao ponto em que tenho que olhar para mim mesmo e imaginar o que as pessoas estão vendo. Pensei que talvez devesse tirar minhas sobrancelhas. Isso poderia ajudar. Apesar de seu carisma ser quase palpável, ele é muito retraído. Isso ajuda a amplificar cada reação sua. Um distraído Humphrey pode ser traduzido como "uau", uma breve risada é uma gargalhada, um olhar torto é assassinato. Como nas fotografias, sua face assume diferentes aspectos. Às vezes ele parece angelical, às vezes um vadio maltrapilho, às vezes o cara que conserta a TV a cabo. E outras vezes, com certos focos de luz, ele chega a parecer com Axl Rose, de modo assustador. Sua tez pálida é levemente velada por uma desleixada barba mal feita. Um caminho vermelho nervoso de seu couro cabeludo aparece através do cabelo sujo, sua marca registrada, que no presente momento está louro avermelhado. Ele costuma andar de pijama e está eternamente desarrumado. Apesar de a hora do dia ter muito pouco a ver com a sua programação, ele sempre usa um relógio semelhante a de Tom Peterson, o dono de uma rede de lojas de utensílios em Oregon. Os olhos de Kurt são tão azuis que dão ao seu rosto uma perpétua expressão de surpresa. Em seu pijama, ele dá a impressão de ser um jovem soldado raso sofrendo de neurose de guerra, andando pela casa de um veterano, mas ele não perde a piada. No começo de março, depois da gravação do novo álbum da banda Inútero, Kurt, Courtney e a filhinha Frances se mudaram para uma enorme casa alugada com vista para o lago Washington. Na mesa da cozinha, Kurt brincava de desentranhar um modelo anatômico de plástico, fumando o tempo todo. "Eu gosto da ideia de poder separar todos eles e ver apenas as tripas", disse ele.
Órgãos me fascinam, eles trabalham, e várias vezes eles ficam fodidos, mas é difícil acreditar que uma pessoa possa colocar coisas tão venenosas como drogas ou álcool no seu sistema e os mecanismos possam aceitá-los por algum tempo. É incrível que eles realmente os aceitem. O lugar é esparsamente mobiliado, carpete bege de ponta a ponta e nada pendurado nas paredes, mas é tudo temporário. Eles vão se mudar para uma casa reformada em uma cidadezinha a alguns quilômetros de Seattle, mais para o fim desse ano, e estão procurando uma pied-terre no estiloso Capitol Hill em Seattle. Na parte de cima fica o dormitório, o quarto do bebê e o ateliê de Kurt, onde um cavalete apoia um retrato de uma criatura seca e miserável de braços esqueléticos e olhos negros sem vida. No banheiro de baixo há um troféu do MTV Award de Melhor Artista Revelação, um pequeno astronauta prateado vigiando a privada. A babá de Francis, Jack, tem um quarto no porão. Na sala de jantar fora da cozinha há um circuito montado para carrinhos de brinquedo. Um dos quartos da casa é designado como o quarto da bagunça. O chão é coberto de cartas velhas, anotações, fitas cassete de trabalho, discos, fotografias e cartazes que remetem aos primeiros dias da vida musical do Kurt. Encostado em uma parede está o oratório budista de Courtney, que ela não usa mais, muito provavelmente por não conseguir chegar até ele por causa da confusão. Um saco de papel marrom com a ponta rasgada deixa aparecer mais ou menos uns 20 bonecos de plástico do Coronel Sanders e do Pillsbury Doughboy. Há guitarras por toda parte, até no banheiro. Uma velha e sonora Martin fica na sala de estar ao lado de um instrumento mais modesto pintado de vermelho e coberto com apliques de flores. Francis Binkoben, com seus 7 meses de idade, é um bebê bonito, que tem os penetrantes olhos azuis do pai e a mandíbula desenhada da mãe. Apesar de seus pais parecerem babar por ela para impressionar a visita, eles são claramente amorosos. Kurt parece lidar um pouco melhor com crianças do que Courtney, mas ambos fazem um bom trabalho ao emitir os dadás de costume para a diversão do bebê. É unânime a opinião de que Francis fez maravilhas a Kurt. Ele olha para ela o tempo todo e diz: era assim que eu era assim que eu era. Diz Courtney: não se pode mudar uma pessoa, mas meu objetivo na vida é fazê-lo feliz assim outra vez. Mas é difícil, porque ele está sempre insatisfeito com as coisas. Uma noite, Courtney arranha baixinho o violão ligado em um aparelho de som na sala de estar de cima, enquanto lá embaixo, na garagem, perto do seu Volvo usado, Kurt bate em uma bateria dilapidada, deixada ali depois de alguma turnê há muito tempo esquecida. A garagem está repleta de caixas e caixas de papéis, obras de arte, restos de guitarra e anos de compras em lojas populares. 2 caixas estão abarrotadas de homens, mulheres e até cavalos de plástico transparentes. Ao lado está um amplificador, um baixo e a única coisa que pode ser chamada de indulgência naquela casa de modo admissível. Um videogame tipo Space Invaders que Kurt conseguiu por $200. Ele grava seus recordes usando iniciais como cock, pu e fuck. Nossas conversas foram extremamente francas. Kurt tem uma explicação simples para o seu candor. Fui pego, diz ele, referindo-se aos seus amplamente divulgados problemas com heroína. Então posso falar abertamente sobre isso, tentando colocar as coisas em uma perspectiva um pouco maior. Todos pensam que tenho sido um junkie por anos, mas eu fui um junkie por apenas uma pequena fração de tempo. Além disso, ele não está preocupado com a possibilidade de destruir o formidável mito da banda, ou o seu. Muito pelo contrário. Nunca tive a intenção de criar algum tipo de mistério sobre nós. Ele me disse uma vez. Só que eu não tinha nada a dizer no início. Agora que já se passou tempo suficiente, há uma história de certo modo. Mesmo assim, toda noite, depois que você sai, eu penso: Deus, minha vida é tão chata se comparada com a de tanta gente que eu conheço. Kurt está ansioso para lançar o disco. Há tantos rumores correndo sobre ele, sobre sua esposa e até mesmo sobre sua pequena filhinha que ele imagina que o melhor jeito de não se prejudicar é apenas contar exatamente o que aconteceu. Suas histórias às vezes são autocentradas, cheias de racionalização e contradição,
mas até suas distorções revelam algo sobre sua vida, sua arte e a conexão entre as duas.